leitores! Finalmente esse momento chegou. O Scoob liberou a retrospectiva dos livros lidos em 2023. Claro, os livros que eu coloquei lá contabilizados. Tirando livros de faculdade ou algum que talvez eu não tenha colocado. Mas no geral, eu não li tanto quanto o ano passado. Esse ano foi mais corrido pra mim. Mas eu acho que eu fiz boas leituras. Tanto que na minha cabeça eu tava pensando que eu ia fazer esse vídeo com vários livros assim. Logo eu já falo o tema do vídeo. Mas eu achei que eu fosse colocar muitos livros nessa lista e no fim foram pouquíssimos. Então venham comigo para as piores ou as leituras mais baixas classificadas por mim. Ou seja, as piores leituras do ano, as piores leituras que eu ranqueei lá no aplicativo do Scoob. Esse ano eu tentei fazer bem bonitinho, então eu tentei colocar as minhas leituras, eu tentei colocar ali a atualização do que eu tava lendo. Eu acho que o que eu mais não consegui fazer foi ficar atualizando toda vez que eu lia alguma página, alguma coisa. Acho que isso foi muito difícil pra mim, mas no geral eu consegui colocar, pelo menos eu acho, a maior parte das coisas que eu li nos dias certinhos que eu li. Mas vamos com esse vídeo e eu vou ler um pouquinho também do porquê eu não gostei desses livros ou porquê eu dei uma classificação baixa para eles. Eu dei 2 estrelas para O Secretário da CEO. E esse livro aqui eu comecei a ler com uma expectativa de que ele ia ser clichê invertido. Porque normalmente a gente vê o homem empoderado, o dono da empresa, o CEO papapá, e a menina que acabou de sair da faculdade, a menina mais tímida, todo esse babado. Então a proposta desse livro, a princípio, pelo menos pelas indicações que eu tinha visto na internet, era que ia ser um clichê invertido. Ou seja, a gente ia ver a mulher nesse papel de CEO, aí o menininho que ele tava saindo da faculdade, que ele tá buscando novas perspectivas, um emprego fixo, eles iam se apaixonar. Então essa era a proposta. E aí eu dei apenas 2 estrelas e eu escrevi assim: deveria focar apenas no romance. Por quê? Eu achei que a escrita ficou um tanto não condizente ali com a realidade, porque eles eram pessoas adultas já. Ele poderia até ter um pouquinho, talvez, de imaturidade pela idade, por ser mais novo que ela, mas ela já tinha uma maturidade, ela já tinha ali questões e ela tava trabalhando com essas questões de uma forma muito adolescente, sendo que essa protagonista em vários momentos do livro mostrou que era madura, que assumia responsabilidade. Então ficou uma quebra assim que eu não gostei. E eu achei que a escrita, gente, sabe, deve focar no romance, porque tentou colocar um monte de outras informações no livro, vários outros acontecimentos ali, e não elaborou nenhum de uma forma adequada. Ou seja, colocou várias situações ali no enredo, problemas, questões que no fim não foram elaboradas de forma adequada, faltou, sabe? Então, ao invés de focar apenas no romance, tentou abrir para um monte de abas e não resolveu nenhuma. Então, eu acho que deveria trabalhar melhor essa parte. Então, essa foi a minha classificação desse livro por conta disso, e eu li esse livro por conta de uma recomendação. Eu vi essa recomendação no TikTok, inclusive, que esse livro era muito legal, clichê invertido, papapá, e eu achei que ia ser o máximo. E nem nas cenas de romance adulto, assim mesmo, né, que é um livro de romance adulto, eu acho que foram tão interessantes assim, a ponto de salvar esse livro pra mim. O Protetor do Duque, que eu dei 3 estrelas, mas eu vou colocar nessa lista aqui, porque esse livro tem um ponto que eu achei que faltou na escrita, entende? Tinha um potencial enorme a história, sabe? Tantas coisas poderia abordar, protagonistas muito legais, que já tinham uma história no passado juntos e aconteceram algumas coisas. O livro já começa com eles tendo uma questão entre eles, que óbvio é explicado pra gente o que acontece, mas já tinha muitas possibilidades que poderiam ocorrer e no fim parece que foi tudo muito jogado, sabe? Só pra eles terem um romance logo, não teve esse desenvolvimento aí. Então pra mim teve um potencial, mas não teve, sabe? Teve um potencial e ficou enrolando e algumas coisas apressando. Então enquanto em algumas coisas enrolava pra caramba, em outras simplesmente cuspia na sua cara algo que poderia ser melhor trabalhado. A parte do romance adulto em si, da história de romance no geral, é boa, porém não é nada inesquecível, não é nada extraordinariamente particular que você vai ficar se lembrando dessa história e se apaixonar pelos personagens. É simplesmente algo que você pode ler e passar batido. E eu acho que o que faltou em O Protetor do Duque é alguém para aconselhar essa autora, algum tipo de leitor beta, sabe? Então alguém ali para poder dar algumas dicas e guiar o caminho de uma forma diferente. Não que o livro tenha um final ruim ou um enredo ruim, não é isso, mas faltou, sabe? Precisava de mais, precisava de um aconselhamento aí. E o último livro que eu vou citar nesse vídeo, eu coloco com muito pesar,
porque eu queria muito gostar dessa história, mas Sentir me decepcionou um pouco. Esse livro aqui eu ganhei de presente da editora, inclusive, e foi um livro que tinha, assim, potencial, aborda assuntos modernos, assuntos que são relevantes na atualidade, muitas questões interessantes. É um livro focado para o público adulto, no entanto, um público adulto que acabou de sair ali da adolescência, então a galera jovem que tá na faculdade seria focado nesse público. Fala muito sobre aceitação, sobre religião, sobre várias questões que eu achei que faltou abordar. Eu acho que realmente esse livro, eu não sei se veio ou não de uma fanfic, mas eu acredito que pelo estilo, tudo, tenha vindo de uma fanfic. Mas eu não conhecia a autora antes de ler essa história, então eu não posso dizer pra vocês se veio ou não de uma fanfic, não teria problema se tivesse vindo. Só que quando passa um livro, uma fanfic, na verdade, pra um livro, o formato muda, a gente tem que acrescentar um pouco mais de palavras, mais informações, sabe? Eu acho que faltou isso, faltou capítulo, faltou informação, faltou aquilo pra gente conseguir realmente se conectar com os personagens e ligar tudo que a história tava falando. Uma história tem um potencial enorme, tem uma chance enorme. Eu acho que esse livro aqui deveria ser revisado pra poder ser republicado. Então é isso, eu acho que a escrita ainda é muito imatura, a autora é muito nova, se não me engano esse aqui deve ser o primeiro livro dela. Então o primeiro livro dela é uma escrita imatura, faltou pra mim, então a minha opinião é essa, que eu acho que precisava de mais. Então eu gostaria que a editora desse uma olhadinha pra esse livro e, assim, tentasse ver, nossa, o que a gente pode colocar nesse livro pra deixar ele mais completo ali, mais condizente com a proposta dele, claro, sem tirar o romance adulto, mas ao mesmo tempo abordando todas as outras questões que o livro quer abordar. Eu dei 2 estrelas pra esse livro, colocando falta experiência da autora e falta talvez um pouquinho de experiência ali de quem deu a revisada nessa história, de quem aconselhou algumas mudanças. Esse livro provavelmente deve ter tido mudanças da fanfic pro livro, então acho que faltou um pouco mais, precisaria dar mais uma pincelada. Esse foi o vídeo de hoje, então deixem aqui nos comentários qual livro vocês acham que eu iria amar ler. Um beijo e até a próxima!